Olá, eu sou o professor Pedro de Linguagens e agora vamos resolver algumas questões de modernismo e literatura contemporânea para poder praticar e saber como que esse conteúdo vai cair na sua prova do Enem deste ano, provavelmente, ok? Então eu trouxe aqui duas questões para a gente praticar e aí, se tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários, ok? Primeira questão, calma. Não se assusta, é um texto grande, é um texto complexo. Se a gente olha aqui para a fonte, é da Clarice Lispector, então não vai ser um texto tão fácil de digerir, de entender. Mas vamos entender que ele vai estar dentro de um contexto modernista. Então a introspecção, as ideias da consciência, o fluxo de ideias vai ser importante para poder entender essa narrativa. É um trecho de um livro muito famoso e que eu acho que todo mundo deveria ler. Tá? Que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tem um filme também que é excelente, ok? E aí a gente vai ler o trecho primeiro e depois ir para o enunciado para vocês entenderem direitinho o que a questão está pedindo aqui. Então, bora lá para a questão. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas, antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Então, o que ela fala aqui? Ela fala que o universo não tem início, porque antes do início já havia um início. É a ideia de que tudo já sempre existiu. Ok. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Então ela diz aqui que tudo começa no pensamento. Só que o pensamento não começa, porque tudo já sempre existe. Olha a Clarice sendo extremamente complexa, profunda, né? Refletindo de uma forma em que a consciência vai levando ela a escrever. Muito bem. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade, nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da eminência de. De quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como eu estou escrevendo na mesma hora em que sou lido. Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Que loucura, né? Mas é uma loucura tão deliciosa, porque olha que ironia que o narrador utiliza. No final ele fala assim, ó, só não inicio pelo fim. Só que durante todo o texto ele fala que não tem nem começo nem fim, porque tudo já existe. Então existe uma contradição, uma ironia, uma consciência metafísica além muito maior. E isso na Clarice é uma característica muito presente. Muito bem. Bora para o enunciado agora. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, em 77, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador, então, se terminou num verbo, né, terminou sem ponto ou 2 pontos, ele quer que a minha alternativa continue a afirmação. Então ele quer entender o que a peculiaridade do narrador está sendo descrita. Que peculiaridade é essa? Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Pessoal, o narrador está colocando aí a própria identidade, a sua própria ideia a todo momento. Então ele não é distante, ele é extremamente próximo, ele é colocado dentro da própria narrativa. Letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Letra C.
Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais. Olha que interessante. Modernismo terceira geração. Questões existenciais, existencialismo faz muito sentido. E aqui ele fica pensando sobre a existência, de que nunca começou, que nunca vai terminar, que antes do começo já tinha um começo, a pré-história. Faz muito sentido. Letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não, porque aqui ele não está falando sobre a questão vocabular, né? Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Será que a reflexão filosófica não tem na narrativa de ficção? Resposta correta é a letra C. Né? Pensou em terceira geração, pensou em Clarice Lispector, pensou em questões existenciais, principalmente sobre existencialismo, fluxo de consciência e epifania. Bora para a próxima questão? Próxima questão de literatura contemporânea. A gente tem um texto aqui do Chacal, um dos principais autores desse movimento, que ele fala assim, ó: reclame, se o mundo não vai bem aos seus olhos, use lentes ou transforme o mundo. Ótica, olho vivo, agradece a preferência. Olha que engraçado, né, pessoal? Ele fala assim, se o mundo não vai bem ao que ele acha, transforma o mundo. Só que ele realmente vai transformar? Ótica, olho vivo. Para se manter vivo, você faz o quê? Se conforma. Adequa os seus olhos à realidade. Você usa um óculos, por exemplo. Então, aqui ele vai denunciar as mazelas e os problemas sociais e a necessidade de se conformar com esses problemas para se manter vivo. Então, olha que interessante. Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais, que circulam socialmente. Nesse poema, o autor preservou do gênero publicitário a seguinte característica. Então, ele quer saber o que tem no poema que também tem nas publicidades. Letra A, extensão do texto. Será que o que caracteriza esse texto aqui como presente na questão publicitária é só porque ele é pequeno? Emprego da injunção. Será que ele é um texto publicitário só porque ele manda? A apresentação do título. Será que ele é um texto publicitário só porque tem título? Disposição das palavras. Aqui você vai excluir já, porque a disposição das palavras é referente à literatura contemporânea, quebra do padrão tradicional. Ou pontuação nos períodos. Mesma coisa que a D, é questão formal, não é questão de temática. Resposta correta é a letra B, pessoal. A injunção, como nós já falamos, a tipologia injuntiva, é o ato de mandar, de convencer o leitor. E aqui ele fala, agradece, né, compre, mude. Então, são características próprias do texto injuntivo. Por último, vamos fazer só a última questão do Enem de 2015, tá? Um texto também de literatura contemporânea do Cacaso, em que ele fala assim, aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto do próprio grito. As vísceras, né, ou seja, as tripas, para numa linguagem mais coloquial, vasculhadas, principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. E aqui é muito legal que ele utiliza o brisa, beija, balança, o BBB, a repetição de sons de consoantes. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Aí eu pergunto para vocês, o que é verde, amarelo e azul? De cabeça. Nossa bandeira. Então ele fala sobre um ambiente de sofrência, né, de sofrimento, desculpa, de tristeza, de problema, voltado à nossa bandeira. Cacaso, regime militar. Então bora pronunciar aqui bem rapidinho. Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando, ou seja, criando uma metáfora, né? Uma alegoria. Pessoal, ele vai pegar a nossa bandeira, relacionando ao medo e à violência, né? O sangue que existia nesse período. Resposta correta é a letra D. Se gostou das questões, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!